queria meditar um pouquinho com vocês essa palavra, que é uma história sobre Naamã. Eu acho que muitos conhecem. E eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa história. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 17. Vivendo de aparências. É o nosso título de hoje, é o nosso tema. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Continuando. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Então, nós podemos ter 4 pontos aí nessa história que a gente pode trazer como lição para a nossa vida. O primeiro ponto: qual a nossa lepra? Todos nós podemos nos destacar em alguma área, mas temos alguma coisa na nossa vida que precisa ser tratada. Muitas vezes, nós aparentemente demonstramos às pessoas que estamos muito bem, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe qual a lepra que está instalada na sua vida, que você precisa ser curado. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Existe frustração, muitas vezes existe complexo, ganância, autossuficiência, língua ferina, falar mal uns dos outros, julgar, não ter controle sobre os gastos, comer demais, ser sensual,
Ser sensual, gente, quando eu falo, é mostrar seu corpo para que os outros lhe admirem. É intencionalmente, você, a mulher principalmente, né? Mostrar partes do seu corpo para mostrar que é bonita, que é atraente. E eu queria ler um versículo, nesse aí, eu queria ler um versículo, Oséias 4:11. Diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Gente, a Bíblia é sensacional. Então, assim, a Bíblia fala também que as mulheres elas devem se vestir com modéstia. E assim, eu acho que ninguém precisa estar reparando roupa de ninguém. Mas você que é serva de Deus, você que quer ser um exemplo para outras mulheres, observe que tipo de roupa você tem usado. Será que você tem usado roupas que têm tentado outros homens? Então, aqui é só para você e o Espírito Santo. Quando você se vestir, com que intenção você está vestindo aquela roupa? Deus conhece o teu coração e o Espírito Santo pode tratar você. Ser cheio de ira. Ser irresponsável dentro da sua casa. O que é isso? Ser irresponsável dentro da minha casa? O homem tem um papel na sua casa, a mulher tem outro papel na sua casa, os filhos têm outro papel na sua casa. E muitas vezes nós estamos sendo irresponsáveis, porque não estamos cumprindo o papel que Deus determinou na palavra dele. E isso precisa ser curado. Porque quem vai ser prejudicado é a sua própria família. Essas coisas na sua vida têm te tornado como uma pessoa leprosa. Aparentemente, Naamã era um comandante, rei de guerra, mas ele ficou leproso. Então, para os outros, ele era um homem extraordinário, mas a lepra tomou conta dele. Muitas vezes nós, para os outros, somos extraordinários. Ai, aquela pessoa é maravilhosa. Mas só Deus conhece o meu coração. E você conhece quem você é. O segundo ponto. Deus providencia meios para nos curar. Deus é muito lindo, né? Na história diz que uma menina foi levada de Israel para morar na casa dele. Eu creio que tudo Deus faz perfeito. Qual a finalidade dessa menina morar na casa dele? Ela foi como escrava. Mas Deus tinha um propósito para cumprir na vida de Naamã. Então não se preocupe. Deus já está providenciando para que você seja curado da sua lepra. E aí, essa menina, ela falou, né? Avisou que existia um profeta em Israel, que ele poderia ser curado. Ela foi uma atalaia de Deus na vida de Naamã. Que nós possamos ser atalaias de Deus na vida de muita gente também, né? Então, uma menina foi a portadora de esperança para a cura de Naamã. E ele, outra coisa, ele acreditou nela. Muitas vezes Deus está falando conosco, através até dos nossos filhos, através de um amigo, através de alguém, e muitas vezes a gente não está dando crédito. Então, Naamã, ele só recebeu a bênção dele porque ele acreditou em uma menina. O que essa menina tinha para ele acreditar? Mas ele acreditou. E aí, Naamã foi lá atrás, né, de Eliseu. Mas antes de eu falar sobre isso, nós temos já o quê? Muitas providências na nossa vida para que nós sejamos curados da nossa lepra. Jesus Cristo morreu naquela cruz. E a Bíblia diz que ele carregou sobre si
as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele carregou sobre si tudo que podia trazer maldição para a nossa vida. E Ele está disposto a te curar. E Ele enviou o Espírito Santo para a nossa vida. Ele não nos deixou só. O Espírito Santo está aqui exatamente para nos mostrar como nós podemos ser curados. E nós temos outra coisa também, a palavra de Deus. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é a que transforma a nossa mente. A palavra de Deus é que traz fé ao nosso coração. O Espírito Santo, ele age através da palavra de Deus. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo faz? Naquele momento que você está precisando, quando você conhece a palavra de Deus, naquele momento que você está precisando de um consolo, de uma transformação, o Espírito Santo vai trazer na tua mente a palavra que está no teu coração. E assim Deus vai fazendo a obra na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela traz fé. Temos também a igreja. Gente, como é bom estarmos aqui na igreja. É ou não é? Porque aqui Deus fala. Aqui você encontra amigos verdadeiros que querem te ajudar, que querem estar contigo. Então a igreja não é em vão. A igreja é um propósito de Deus para a nossa vida, para curar as nossas lepras. Então valorize a igreja, valorize estar na igreja, porque aqui você escuta palavras que vão entrar no teu coração e vão transformar a tua vida. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto. Precisamos fazer o quê? A nossa parte. O que é que aconteceu com Naamã? Quando ele chegou, acho interessante essa história, que ele esperava que Elias fosse lá ao encontro dele, botasse a mão na cabeça dele e está curado. Mas Deus sabe como tratar a nossa vida. Naamã precisava ser tratado de outra maneira. E aí Eliseu, quando ele chega, Eliseu manda um recado. Eliseu nem aparece para Naamã. Ele manda um recado. Ele diz assim: vai lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes e tu vai ser curado. Ele não gostou, né? Porque ele era a pessoa conhecida e ele achava que existiam rios melhores do que o Jordão. Por que ele me mandou para o Jordão e me lavar 7 vezes? E aí a gente vê o agir de Deus. Deus muitas vezes, Ele quer tratar o nosso orgulho. E aí, qual é a tua resposta para esse tratamento? Então, Naamã, naquela hora, o orgulho dele quis se levantar. E existiram pessoas que chegaram para ele e disseram assim: puxa, que custo tem você ir no Rio Jordão e se lavar 7 vezes? Vai ver que você vai ficar curado. E ele ouviu aqueles amigos. Como é bom a gente ter amigos que nos incentivem a fazer aquilo que Deus está mandando. E é na igreja que nós encontramos isso. E aí, Naamã foi. Aí eu penso assim, meu Deus, Naamã foi testado, não foi? Porque se Eliseu tivesse dito assim, vai no Rio Jordão e mergulha só uma vez, e a tua pele vai ficar como uma criança. Mas não, ele mandou 7 vezes. Eu trazendo para a gente, né? Quantas vezes nós queremos a coisa fácil?
Nós temos um problema, que aqui no caso eu estou dizendo que é lepra. Nós temos uma lepra instalada na nossa vida, mas a gente quer o fácil. A gente quer pessoas que venham alimentar essa lepra. Porque eu não quero me humilhar. Eu não quero perseverar buscando a minha libertação. E aqui a gente vê o quê? Por que ele mergulhou 7 vezes? Foi um ato de humilhação e um ato de quê? Perseverança. Não desista. Não desista. Aquilo que você sabe que é bom para você, aquilo que você sabe que vai te curar, não desanime da primeira vez. Você pode até melhorar, cair de novo, mas não se desanime. Busca novamente a Deus. Eu acho engraçado que na Bíblia tem um versículo que ele diz assim: o justo cairá 7 vezes, mas Deus o levantará. Então, não desista. Persevere naquilo que você sabe que vai te trazer libertação. Persevere nos cultos, persevere no seu GC, né? Persevere naquilo que vai trazer conhecimento da palavra para ti. Persevere na oração, persevere na busca a Deus, mesmo que você não veja mudança, mas persevere, porque você vai ver. Assim como Naamã, na hora que ele se levantou na última vez, meu Deus, uma pessoa leprosa. Tu já pensou? Quando se levanta da última vez que ele olha para a pele dele, como de uma criança. Vale a pena ou não vale perseverar? Vale a pena ou não vale se humilhar? Então, a única pessoa que é beneficiada com isso é você mesma. Deus quer fazer isso com você. Não sei qual é o teu problema aqui. Não sei qual é a tua lepra aqui. Mas Deus quer mudar a tua vida. E você vai ser um canal de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai impactar outras pessoas. Porque você teve a experiência de ser curado. Então, continuando, né? Muitas vezes, a gente quer a coisa fácil, né? Não, eu quero que alguém ore por mim. Mas eu não quero obedecer à voz de Deus. Eu só quero oração. Fulano, ora por mim. Fulano, ora por mim. Né? Eu peço oração em nome de Jesus. Mas você não quer pagar o preço de estar ali se humilhando aos pés de Jesus. Não queremos perder tempo. Perder tempo. Estudando a Bíblia. Porque a Bíblia vai revelar o que você está precisando mudar. A Bíblia vai te ensinar a andar no caminho que agrada a Deus. Então, queremos um milagre, mas muitas vezes não queremos nos submeter ao senhorio de Deus. Receber milagre é muito fácil. A Bíblia conta que 9 leprosos, eles foram curados. Mas só um voltou para agradecer a Deus. Que você seja esse um. Amém? Muitas vezes estamos só atrás de profetas para ouvir Deus falar somente aquilo que gostamos de ouvir. É tão bom. Deus vai te dar vitória. Vai resolver a tua causa. E a gente se vicia nesses profetas. Não tem ninguém aqui, né? Graças a Deus. Então, às vezes, a gente só se vicia nesses profetas que vão falar coisas boas para a gente. Mas muitas vezes não queremos ouvir
quando ser pastor está pregando, citando coisas que precisamos renunciar. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos transforma. Não é ouvir profeta, não. Eu não sou contra profeta, não. Mas muitas pessoas se viciam em só estar ouvindo profeta. O profeta fica sendo pai, é meu pai, é minha mãe, e faz tudo o que o profeta diz. Cuidado. Cuidado. Tem muitos profetas que não conhecem a palavra de Deus. E eles estão alimentando o seu orgulho. Me desculpa dizer isso, mas eu digo pelo tempo que nós temos de igreja e conhecemos os profetas por aí. Quando Deus quer falar contigo, Ele fala através da palavra, Ele manda um profeta na tua casa para falar. É desse jeito. Precisa eu estar atrás de profeta todo o tempo, não. Quarto ponto. O quarto ponto. A obediência nos cura. Gente, lá no Antigo Testamento, o que é que ele dizia? Se obedeceres, aí vem um monte de promessa. Um monte de promessa se a gente obedecer. O que foi que aconteceu? Naamã resolveu obedecer e se humilhar e perseverar. Então desceu, eu quero ler essa parte, né? Então desceu, é uma atitude de quê? De humilhação. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Coisa boa, né? A gente receber a bênção de Deus é bom demais. Mas a gente tem que pagar um preço. Ele desceu para Naamã, aquela atitude foi uma atitude de humilhação. Ele foi provado ter que mergulhar 7 vezes em um lugar que ele não considerava limpo. Muitas vezes Deus está nos provando em situações que achamos que não deveríamos estar. Ai, por que eu estou passando isso? Ai, por que eu estou passando aquilo? Eu não mereço isso. Eu não mereço aquilo. Deus está moldando o teu caráter. A gente muitas vezes não sabe, bota a culpa no outro. Não, o meu problema com meu marido é ele. Se você convivesse com ele, desculpa dar esse exemplo aqui. Mas eu conheço casal que era miserável para a mulher. O homem era miserável para a mulher. Aí arranjou outra, só faltou dar as calças para outra. Quem era o problema? Tá certo que ele tinha o problema dele, mas ela não estava sendo sábia. Então, assim, às vezes a gente reclama, mas o que é que está acontecendo? Muitas vezes nós não perdoamos. Muitas vezes, aquilo que eu falei, nós não fazemos o nosso papel como mulher. A mulher muitas vezes está rejeitando o marido, não está honrando o marido, botando ele lá embaixo, aí depois quer ter uma vida linda com ele. Muitas vezes o homem não está suprindo as necessidades da sua mulher, não está amando a sua mulher como Cristo amou. E é isso que a palavra de Deus fala, que o homem tem que amar a mulher, tem que amar a mulher, tem que se sacrificar por ela. Gente, é lógico. Se eu trato o meu marido da maneira que ele precisa ser tratado, e se meu marido me trata da maneira que eu preciso ser tratada, nós vamos ser o quê? Felizes.
Mas sabe o que é que atrapalha? É o orgulho. O orgulho atrapalha a nossa união. Porque eu quero fazer a minha vontade. Mas a Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, a melhor coisa do mundo é a gente negar a si mesmo. Porque depois nós vamos ver Deus trabalhando na vida da outra pessoa. Negar a si mesmo não é, agora eu vou me humilhar, vou deixar o outro fazer tudo o que quer, não. É saber que Deus, enquanto eu estou negando a mim mesmo, Deus está fazendo a obra. Seja em quem for, meu marido, meu patrão, meus filhos. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Não venha com história de orgulho. O orgulho, ele só faz atrapalhar a nossa vida. Porque a gente termina sozinho. Quem é orgulhoso, termina sozinho e não é feliz. Então, de onde precisa descer e se humilhar e mergulhar 7 vezes? Onde você precisa? Como um sinal de humilhação para você ser curado? Qual a área que você precisa? Mulheres que não se sujeitam a seus maridos, filhos que não se sujeitam aos seus pais, pois se acham donos do seu próprio nariz. Pessoas que não se sujeitam a regras, princípios. Homens e mulheres que não se sujeitam à autoridade dos seus pastores. Se você não sabe respeitar seu pai, se você não sabe honrar seu marido, se você não sabe respeitar as autoridades da igreja, como você vai aprender a respeitar a autoridade de Deus? Porque Deus, ele nos prova aqui. Ele nos prova aqui. Do mesmo jeito que eu não respeito meu pai, eu não vou saber respeitar a Deus. Porque o pai é um representante de Deus aqui na terra como autoridade. E se eu entendo isso, eu vou entender Deus como minha autoridade e me sujeitar a Ele. Amém? Então, aqui terminando, qual é a sua decisão? Diante de tudo isso, o que é que você decide? Continuar leproso ou se humilhar? Eu quero, em nome de Jesus, o que tiver na minha vida que Deus precisa tratar, eu tenho pedido. Senhor, eu quero morrer para esse mundo. Por quê? Porque lá na glória é a eternidade. Lá nós vamos desfrutar a real felicidade. Aqui nós temos felicidades passageiras. Então não custa nada a gente viver bem com as outras pessoas. Nosso tempo aqui é curto. Então, reconheça sua doença e mude suas atitudes para que Deus possa te curar. Nós só podemos ser curados, gente, quando nós olhamos para nós mesmos e analisamos. Precisamos olhar para nós mesmos e dizer assim: o que está errado na minha vida? Qual é a lepra que tem dentro de mim? Pare e observe. Qual a lepra que tem instalado na sua vida? E deixa Deus trabalhar. O agir de Deus é lindo. Você vai ser uma melhor pessoa. A tua consciência vai ficar tranquila. Gente, isso é prisão quando a gente tem lepra. E quando Jesus nos liberta, você é livre. Livre, nós precisamos ser livres. E eu decreto agora na tua vida a libertação do Senhor. Eu queria chamar o Lucas.